Me que é, família daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba. Mandatária de Venâncio Mondlane acusa Lúcia Ribeiro, presidente do Conselho Constitucional, de preparar a sociedade para os resultados fraudulentos. Tudo isso e muito mais se acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Sim, família. Mais uma vez, Lúcia Ribeiro. Todos os dias agora eu vou falar dela, dessa senhora que, enfim, já se inscreva no canal, partilhe o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa o like se não curte, comente bastante que é essencial, siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é muito importante, né? Que nem vossas opiniões, que isso nos ajuda bastante, porque só assim verdadeiramente conseguiremos derrubar todos esses ladrões que andam aí a roubar o dinheiro público, ok? É basicamente isso. Então, sem mais delongas, mais longas, vamos aqui para a notícia. Como eu disse no começo do nosso vídeo, é isto mesmo, né? A mandatária do partido, como é que fala, de Venâncio Mondlane, né? Acusa a Lúcia Ribeiro de preparar a sociedade para resultados fraudulentos. Está a entender? Sim, olha, a mandatária nacional do candidato presidencial Venâncio Mondlane, Judith Marrochi Simão, apresentou nos termos da linha D do número 2 do artigo 243 da Constituição da República uma reclamação formal contra as declarações proferidas pela presidente do Conselho Constitucional, Lúcia Ribeiro, durante o encontro público realizado a 11 de dezembro com o partido Podemos. Sim. A mandatária considera que as afirmações da Presidente não estão isentas e suscitam questionamento quanto à imparcialidade do órgão. Durante o referido encontro, a presença dos meios de comunicação social, a Presidente Lúcia Ribeiro afirmou que a mandatária do candidato Venâncio Mondlane não havia apresentado qualquer impugnação relativa à eleição presidencial de 9 de outubro de 2024. Para Judith Marrochi, tal pronunciamento aparenta ser uma tentativa de preparar a sociedade para aceitar os resultados eleitorais divulgados pela Comissão Nacional de Eleições, os quais continuam a ser alvos de contestação por parte do partido Podemos e por parte do eleitorado. A mandatária refutou a interpretação de que o candidato Venâncio Mondlane poderia agir isoladamente em matérias de impugnação, destacando a dependência legal entre os candidatos presidenciais e o partido que o suporta. Segundo a lei eleitoral, apenas os partidos, coligações ou grupos de cidadãos possuem legitimidade para designar delegados de candidatura nas mesas de votos. Esse facto impossibilita, na prática, que o candidato presidencial apresente protestos ou recursos de forma independente. A reclamação sublinha que o processo eleitoral, pela sua natureza, não funciona nos moldes de um litígio civil, mas como um processo em que os partidos políticos têm interesse direto nos resultados. Nesse sentido, o Podemos, como partido que suporta Venâncio Mondlane, é a entidade responsável pelo interpor recursos contra deliberações da CNE, incluindo aquelas relativas à eleição presidencial. Judith Marrochi argumenta que, ao nível das mesas de voto, os delegados de candidaturas não são atribuídos diretamente ao candidato presidencial, mas o partido político que o apoia, como previsto no artigo 55 da Lei Eleitoral, assim quaisquer reclamações ou protesto que afetem as candidaturas presidenciais de Mondlane dependem dos delegados credenciados pelo Podemos. Além disso, a mandatária enfatizou que, nos apuramentos distrital, provincial ou nacional, os mandatários dos partidos têm um papel central na apresentação de recursos. Este procedimento reflete um vínculo jurídico e operacional entre as candidaturas presidenciais e legislativa do Podemos, consolidado pela deliberação número 105/CNE/2024 de 24 de outubro, que abrange as ambas eleições. Sim, fonte, como é que fala? Íntegre. Vamos lá ouvir aqui a matéria completa, ok? A mandatária apresentou 3 conclusões principais. Inviabilidade de ações independentes. Venâncio Mondlane, isolado do Podemos, não teria como apresentar protestos ou impugnações no nível das mesas de voto, dada a inexistência de delegados de candidatura específicos para candidatos presidenciais. Procedimentos interdependentes. Nos apuramentos distrital e provincial, os mandatários dos partidos, e não dos candidatos presidenciais, são os responsáveis pela representação em todas as fases processuais. Provas documentais exclusivas dos partidos. Cópias de atas e editais são entregues apenas aos delegados dos partidos ou coligações, inviabilizando que um candidato presidencial, de forma autónoma, apresente recurso baseado nesses documentos. Diante do exposto, a mandatária apelou ao Conselho Constitucional para que atue como parte da solução do problema eleitoral, garantindo isenção, transparência e justiça no julgamento do processo eleitoral. Esta também reforçou a necessidade de o órgão manter rigor na observância dos princípios legais aplicáveis, evitando comunicações que possam ser interpretadas como enviesadas ou que prejudiquem a credibilidade do sistema eleitoral. Contudo, para além do encontro que Lúcia Ribeiro teve com o partido Podemos,
Também o Partido Frelimo, Renamo e o Movimento Democrático de Moçambique foram recebidos pelo Conselho Constitucional. Bom dia. Bom dia, moçambicanas. Bom dia, moçambicanos. Bom dia, venacistas. E todos aqueles que fazem parte do movimento Povo Português, todos aqueles que são, de alguma forma, revolucionários. Bom dia, moçambicanos da diáspora, que estão a ver a partir do canal PM7. Meu nome é Diniz Tivano e vou conduzir esta nossa conferência de imprensa. Bom, esta nossa conferência de imprensa segue quase uma semana depois, temos estado aqui mesmo neste local, reunidos, e segue também depois de um encontro que nós tivemos com o CC, que nos convidou para um café, e por causa das matérias tratadas praticamente ao longo dos últimos 10 dias, faz-se forçoso que nós nos encontremos com maior assiduidade, até pela natureza das matérias que são bastante fugazes. Um lapso de tempo de 10 dias faz transcorrer muita tinta e era necessário, efetivamente, nós debatermos aqui algumas questões. Bom, a nossa conferência, essencialmente, vai estar titulada como balanço do encontro com o Conselho Constitucional, mas também nós temos a crença de que esta reunião com o Conselho Constitucional decorreu também de outras questões que foram acontecendo, não só antes da nossa última conferência de imprensa, mas também de outros assuntos que nós suscitamos. Então, não é somente sobre o balanço do encontro com o CC, mas é sobre os últimos assuntos. Por isso, o primeiro ponto dos quase 7, 8 pontos que nós vamos ter hoje tem a ver com o desmentido que o Conselho Constitucional fez em relação à matéria que ficou veiculada na imprensa, segundo a qual o Podemos não tinha submetido material, atas e editais referentes a todas as províncias. Portanto, só tinha feito remessa para 7 províncias. Nós podemos perceber ao longo da semana que alguma imprensa, eu não vou dizer aqui os nomes para não ferir sensibilidades e não fazer publicidades desnecessárias, noticiaram que nós tínhamos faltado a cerca de 4 províncias. Portanto, nós temos 10 mais 1, que é a cidade de Maputo. Mas fizemos um desmentido em forma de reclamação, que deu entrada no Conselho Constitucional e depois fizemos também um comunicado de imprensa e tudo isto ficou patente e o Conselho Constitucional, neste encontro, viu-se no dever de cristalizar que, efetivamente, não há falta de editais do Podemos editou editais em relação a todas as províncias. Uma coisa é o fenómeno que aconteceu ao longo das eleições, que foi o boicote perpetrado pelos órgãos de gestão eleitoral, ao STAI e da CNE, que impediram-nos que tivéssemos 100% dos legais de candidatura. Isso motivou a que, efetivamente, não tivéssemos 100% de editais, claramente. Mas não significa que a separação dos editais por nós recebidos por províncias, que são os círculos eleitorais, queremos assim dizer, maiores, não tivessem sido remetidos ao CC. Então fica claro que nós não estamos em mora, não estamos em fala em relação a nenhuma província. Então este primeiro ponto fica esgotado. Aliás, o segundo ponto, o Dr. Forquilha fez questão no encontro com o Conselho Constitucional de frisar que efetivamente não foram só 300 quilos. 300 quilos fez parte da primeira remessa, mas 2 dias depois, penso que foi isso, não é? Exatamente, sim. Então, voltamos a meter mais outros quase 250 quilos que a minha colega Judite foi caridosa de fazer uma conferência de imprensa junto à entrada da CNE. Portanto, foram mais do que 300, muito mais do que 300 quilos. Agora, diante deste café que nós tivemos com o Conselho Constitucional,
acreditamos nós, não custa nada dizermos isto, porque efetivamente faz-se como verdade. Nós acreditamos que não houve, podemos assim dizer, tanta boa fé no convite que nos foi remetido. Acreditamos que houve ali cascas de banana no nosso pedalar. Entretanto, acreditamos que depois de tudo aquilo que foi feito, não tendo logrado os efeitos que em princípio estavam previstos, o grupo que tem estado a fazer um grande debate, não é? Em contraste com o nosso, levantou um outro debate. É um debate bastante sério e faz parte daquilo que nós chamamos de atos preparatórios para as más notícias que nós, em princípio, temos recebido. Falo isto por experiência própria, porque nós sabemos muito bem quais são as conversas de corredor que outrora houve a ponto do chumbo da GAT. Começaram com este tipo de debate, já sabemos, são perpetrados exatamente pelas mesmas pessoas. Então, segundo a qual não houve um recurso específico para a candidatura presidencial. Então, vamos socorrer até não do nosso, fizemos ainda uma reclamação que deu entrada ontem, debatemos essa questão. Nós não podemos deixar aqui nada, nenhuma ponta solta. Entretanto, é um debate parecido que é do Ivan Maús, que ele fez junto à sua página no Facebook, onde discute algumas questões e uma delas já está praticamente sanada. Em relação ao fato de ter ou não havido um recurso da candidatura presidencial, esse assunto ficou fechado em função da estrutura ou natureza daquilo que significa um recurso. Quando se recorre, o recurso tem que versar-se sobre alguma coisa em concreto. E essa alguma coisa em concreto chama-se objeto do recurso. A eleição é, sui generis, um processo jurídico. Então, sendo um processo jurídico, ele tem fases. Há uma fase que ele termina com uma decisão. Essa decisão for um instrumento que faz fecho. Então, as partes interessadas, neste caso chamam-se partes interessadas e não só partes, quando elas não se conformam, elas têm que recorrer. E recorrem de quê? Recorrem exatamente dessa decisão. E essa decisão, a partir daquele momento, vira o objeto do recurso. Ora, a deliberação 105 da CNE é a deliberação que faz o fecho do apuramento de todos os níveis da CNE. Então, podemos, não estando conformada com aquela decisão, recorreu daquela decisão. E ela, por si só, a deliberação 105, ela já versa sobre a eleição presidencial, a eleição legislativa e a eleição provincial. Portanto, a eleição presidencial e as duas legislativas, nacional e provincial. Então, significa que não é necessário, ou não seria necessário, que nós, do nosso lado, podemos e devemos ser, fizessem também 3 recursos, porque a deliberação é só uma. Fizéssemos um recurso para a candidatura presidencial, um recurso para a candidatura legislativa e um recurso para a candidatura provincial. Não faria qualquer sentido. Então, nós fizemos um único recurso e lá estão vertidas as discussões e os pedidos no fim. Portanto, não é necessário. Portanto, essa discussão praticamente ficou encerrada. Entretanto, a mesma ordem, não é, que visa continuar a lançarmos cascas de banana no nosso percurso, então, provavelmente tem a levantar uma outra questão, que é de saber se o Podemos tinha legitimidade para, não é, perseguir interesses que são genuinamente da candidatura presidencial. Como se sabe, Podemos, sendo um partido, não é, ela faz a remessa dos seus pedidos para a participação nas eleições via CNE. E Venâncio Mondlane, por ser uma candidatura presidencial, Podemos presidencial é legislativa, faz via CNE. E o candidato presidencial faz via Conselho Constitucional. Aqui abre essa questão de saber se esta instituição que persegue fins, não é, legislativos, que são deputados da Assembleia da República e deputados das Assembleias Provinciais, pode perseguir interesses que sejam deste, que é da candidatura presidencial. Esta aqui é a questão que suscita debate. Vamos lá fazer um exercício muito simples. Vou começar até por buscar esta mesma discussão do Ivan Maús,
Eu estou aqui a fazer isto que é para não dizer que você está -se a socorrer da tua própria reclamação que você submeteu ao Conselho Constitucional. É para dizer que já outras pessoas têm o mesmo entendimento que nós. Não é? Que ele fez uma discussão à volta da lei 15/2024, não é? Onde ele busca o entendimento que começa pelo artigo 55. O artigo 55 fala sobre os mandatários. O que são? Desculpa, fala sobre os delegados de candidatura. O que são delegados de candidatura? Os delegados de candidatura são os supervisores dos partidos nas eleições. Ora, a eleição presidencial, por força da lei, não tem esta prerrogativa de formar delegados de candidatura. E ao nível da eleição das mesas, ao nível das mesas de voto e ao nível Ora, sendo que estes mesmos delegados de candidatura, em princípio, são aqueles que podem, e os mandatários, podem fazer aquelas impugnações ao nível da mesa para a eleição presidencial. Logicamente, todo o material que vai seguindo depois o apuramento intermédio, o apuramento provincial, depois o apuramento nacional, e já aquela mandatária nacional, estes mesmos, se naquela altura das mesas de voto, onde ficam com os supervisores daquela candidatura presidencial, logicamente, então, o Podemos, que é o detentor desses delegados de candidatura, pode sim perseguir interesses que sejam da candidatura presidencial. Isto é muito fácil de perceber. Aliás, nós podemos fazer não só esta leitura sistemática, a sistemática ao nível do próprio pacote eleitoral, nós podemos trabalhar, por exemplo, e buscar a questão da lei 7/91, penso que é essa a lei dos partidos políticos. Como é que se define o que é um partido político? Um partido político é uma instituição ou uma organização que congrega ideias, ideologias ou interesses de grupos de cidadãos. Portanto, quando nós vamos à eleição e vamos votar, e votamos num determinado partido, nós estamos a dizer que nós concordamos com aquelas ideias daquele partido. Então, significa que se um partido praticamente tem o seu manifesto que, em princípio, se compadece com o manifesto de um determinado candidato, eles podem se associar. É também com esta base que o próprio Conselho Constitucional pode ter notado, o Vino publicou isso na sua página, penso que também deve ter publicado, 2 dias depois de nós fazermos o acordo com o Podemos, que nós submetemos um requerimento ao Conselho Constitucional para fazer a transição entre a CAD e o Podemos, a dizer assim, olha, já não vai figurar o logotipo da CAD, porque ela foi chumbada pela CNN, mas nós temos este acordo com o Podemos. Então, quem vai passar a suportar a candidatura presidencial do engenheiro Venâncio é o Podemos. Então, significa que este partido, automaticamente, já disse que persegue aqueles fins. Portanto, é ilícito, logo a partida. Se ele pode suportar a candidatura presidencial, também pode perseguir estes fins. Pode recorrer, sim, para estes fins presidenciais. Esta é uma outra forma também de nós entender. Agora, reparem uma coisa, se os partidos políticos, eles representam interesses, ideias, ideologias, não é, de cidadãos, de grupo de cidadãos, significa que qualquer cidadão, qualquer como você pode perfeitamente, sozinho, dirigir-se à CNN, dirigir-se ao Conselho Constitucional e também fazer impugnações. Quando você vota, você está votando porque você tem um certo interesse para que o Estado seja conduzido de uma certa forma. Então, isto significa o quê? Significa que você está interessado. Aliás, soberania reside no povo. Então, Podemos é povo, só que é um grupo, não é? Mas um indivíduo pode fazer isso. Aliás, nós vimos recentemente, eu dei um exemplo dele, que é o professor Roberto Tibara. Ele submeteu um requerimento a pedir à CNN para ele fazer a supervisão. Ele pode fazer. Claro que ele ali, naquele pedido, ele ancorou-se na lei do direito à informação. Mas ele podia ir buscar outras matérias que são como estas da lei eleitoral, dizendo que ele é parte interessada. Portanto, se um indivíduo como Roberto Tibana pode pedir para verificar a legitimidade, significa que ele também pode protestar no nível de processos.
Portanto, mais ainda, eu ainda posso fazer uma outra, a última, pronto, para dizer isto. Quando um partido, como é o caso do nosso recurso, nós metemos o recurso aonde nós também dissemos que nós ganhamos as eleições. Portanto, se nós estamos a dizer que ganhamos as eleições, por exemplo, aquele partido que foi consagrado vencedor pela CNE pode protestar, não é? Dizendo que não. E eu que ganhei eleições. Eles podiam depois meter também a sua contagem paralela, meter também o seu recurso. Ora, o que isto quer dizer? Quer dizer que nós dizemos que ganhamos a eleição e eu disse que não, eu que ganhei a eleição. Ao dizer não a esta peça de recurso, significa que ele está a protestar. Está a dizer que não concorda com aqueles resultados também presidenciais. Então significa que quem diz não pode dizer sim. Concorda? Significa que também um partido, depois de ver o nosso recurso lá dentro, poderia meter também uma peça, que não é propriamente, é também um recurso, é um protesto, mas não para dizer não, para dizer que sim, concordo com aqueles resultados. Eu até posso passar aqui uma verdade que acontece nos bastidores. Nós, como partidos, nós partilhamos atas e editais. Não é? Acontece isto, chamado. Acontece isto é normal. Quando nós temos insuficiência de material, nós partilhamos. Então, um partido pode saber perfeitamente que o outro ganhou. Então, se um partido pode dizer que um outro partido, um outro candidato ganhou, ele sendo parte interessada na eleição, ele também poderia protestar. Não é? Então, significa que se um partido que é da oposição pode dizer que sim, Venâncio ganhou, logicamente o Podemos também pode dizer que Venâncio Mondlane ganhou. Então, nós queríamos encerrar esta discussão, não é? Esta discussão. Há uma frase que foi um título de um dos comentários que apareceu por acaso nas redes sociais, que disse: a questão relativa ao engenheiro Venâncio ter sim protestado no nível do recurso é retórica, mas ilógica a mínimos. Portanto, é coisa mesmo de indivíduos que começam a fazer aquelas que nós chamamos de manobras preparatórias desnecessárias. Portanto, isto era muito importante nós dizermos aqui em imprensa. Bom, mas também ao nível do nosso café com o Conselho Constitucional, nós vimos também que ela parece estar interessada em conseguir aquilo que todos almejamos, que se chama verdade eleitoral. Entretanto, nós tínhamos tido um conhecimento a partir da imprensa, não estivemos lá, mas agora já estivemos lá e percebemos que, de facto, o Conselho Constitucional, agora, o Conselho Constitucional, reparem que, no primeiro ponto desta, ele desmentiu as televisões, dizendo que não fui eu quem disse que vocês não meteram editais de todas as províncias. Em relação à forma como ela vai conseguir, em princípio, alcançar a verdade eleitoral, ela reconfirmou aquilo que as televisões disseram. Está a dizer que tem atas e editais da CNE, depois tem atas e editais dos partidos. Está fazendo o quê? Está a comparar atas e editais desta com estes partidos. Portanto, pediu a nós, pediu a RUNAM, MDM, por aí vai. E se os dados de um desses partidos coincidirem com os dados da CNE, categoriza como um resultado válido. Nós dissemos que não. Desacompanhamos por completo essa metodologia. Até porque já tínhamos feito menção que esta forma de avaliar, ela peca exatamente por não ter filtros. Vamos dar exemplo. O que são filtros? Eu vou colocar aqui, novamente, não custa nada. Isto como se fosse uma urna. Então, o limite máximo, não é, da urna é o número de inscritos. Portanto, uma mesa, por exemplo, tem 800 inscritos. Então, significa que, por exemplo, todo um posto de votação tem um certo número de inscritos, vamos lá dizer, mais ou menos 3.200. Então, significa que a contagem dos votos não pode ser superior ao número de inscritos. Logo, houve enchimento. É óbvio. Então, nós estamos a ver o Conselho Constitucional a falar sobre este filme. Mas temos um segundo dado. Ao nível da nossa história da jovem democracia multipartidária que nós temos visto que o nível de abstenção tem crescido. E estas foram as abstenções, este foi o pleito com o recorde de abstenções. Então, acima de 50%. Significa o quê? Que o segundo filtro, não é, a ser contemplado é o filtro das abstenções. Significa o quê? Significa que, quando se está a fazer a comparação ou o lançamento de dados, é preciso perceber se bate o número de votantes, se atinge o nível de abstenção ou extrapola.
Porque não faz sentido dizer que, ok, nós temos 800 inscritos, vamos lá. Por causa da abstenção, que é de mais ou menos 50%, nós temos só 400 votantes. Mas aparecem 600. O que acontece? É fraude. É também uma forma de enchimento das urnas. Então, logo, eu vou dizer aqui de forma muito clara, porque eu fiz parte, sou até este momento, o chefe do Gabinete de Centralização, o não sou apuramento, não é? Não sou apuramento. E dizer que aquilo não é uma coisa séria. Infelizmente, é um Conselho Constitucional, mas não é uma coisa séria. Por quê? Porque nós estávamos à espera que a doutora Melissa Ribeiro, por exemplo, disse sim que há uma informatização. Mas a informatização que ela se refere é simplesmente meter dados, talvez num Excel ou num aplicativo. Mas ela não fala de crivo, não é? De crivo, chama-se de perícia mesmo. Que é ter um software que faça o scan, não é? Lê os dados e estabelece esses limites. Porque o software tem que encravar, tem que piscar o vermelho, quando este nível, por exemplo, porque ele coloca-se um dado em que o software tem que ler que já se atingiu o ponto, não é, de abstenção. Então, ao atingir o ponto de abstenção, tem que fechar. Então, ao vermos que não se falou sobre isso, não é uma questão séria. O nosso colega, por acaso, que esteve no encontro com o CC, fez questão também de dizer, olha, não basta só comparar atas editais entre partidos, mas nós temos que pegar todo o universo do material eleitoral. Portanto, o que acontece? Aqueles que encheram, eles se esqueceram de uma coisa, é que o material eleitoral congrega o quê? Congrega também os cadernos. Portanto, cada vez que um indivíduo entra para votar, já faz uma baixa num determinado caderno. O que significa? Significa que nós temos que verificar se aquele número de votantes que está no edital bate com o que está como baixa no caderno. Só por isso já vai dizer que aqueles dados não são fidedignos. Como pode ver, são vários os filtros. Um outro elemento que é importante, e o meu colega também fez questão de dizer, é por que não abrir a urna? Quer dizer, se nós já estamos a votar e já estamos a ler os editais a um nível do apuramento parcial, que é o nível das mesas, então por que não abrir a urna? Que é para conferir. Então, o que deveria acontecer? Deveria acontecer é verificar o edital, verificar esses níveis que eu falei, verificar o caderno e verificar a urna. Aqui sim nós podemos ter um trabalho. A Ordem dos Advogados, recentemente, esse foi ontem ou antes de ontem, lançou também um posicionamento em relação a esta questão. E adicionou um outro elemento. Disse, olha, esses documentos que vocês têm um problema sério que é relacionado com a autenticidade deles. Ou por outra, não basta só ele ser contemplado como um documento autêntico, mas é preciso ver quem que o fez. Ou por outra, a prova testemunhal também deveria ser levada em conta. Por outra, sem essa prova testemunhal, o trabalho que o CC está fazendo redunda a zero. Aquilo que o engenheiro Venâncio diz, água sobre pato. Não é? A montanha vai parir o rato. Não vai haver verdade eleitoral com base naquilo que o Conselho Constitucional está a fazer. É uma verdadeira brincadeira, desperdício daquilo que é o nosso suor, que são os nossos impostos, não é? E vai em contraste com aquilo que é a expectativa popular. As pessoas estão a manifestar aí fora, elas querem a verdade eleitoral e há um grupo de pessoas grandes, que não são pessoas adultas, que estão aqui a levar tempo para, depois, no final de contas, dizer aquilo que nós já imaginamos que querem dizer. Não pode ser assim. Pessoas adultas deveriam ser, evidentemente, pessoas responsáveis. Não se pode brincar com as pessoas. Então, era necessário fazer bater muito com esta questão relacionada com a verdade eleitoral. Mas, até porque houve um outro caso, não foi relacionado com o café, mas faz sentido nós aqui focarmos, que foi a remessa de um ofício à mais integridade para que ela entregasse atas editais. E a mais integridade recusou-se. Ora, os detratores de todos aqueles que estão contra o regime, não é? Logo vieram ao público dizendo que a mais integridade incorre numa penalização por ter faltado ao dever de respeitar este órgão jurisdicional. Quando um tribunal te notifica para dar uma atividade de informação, você tem que respeitar. E socorreram-se do artigo 48 da Lei Orgânica do Conselho Constitucional.
Ora, aqui também vem uma outra questão. E são estas brincadeiras que nós temos estado a chamar a atenção. Eu acho que ficou claro, aliás, nesse encontro, que, infelizmente, o Conselho Constitucional não se tem arregimentado o corona, não se tem vestido da lei para as ações e as decisões que tem levado a cabo. Ora, o Conselho Constitucional, quando oficia uma determinada entidade para prestar a informação, não basta só se socorrer daquele artigo 48. Eu vou ler o artigo 48, que é para vocês perceberem muito bem qual é o alcance dele. Eu preciso muito bem dizer isto. Muitas vezes nós fazemos interpretações à lei, mas não fazemos ela de forma sistêmica. Artigo 48, número 1, que foi visto, diz que o presidente do Conselho Constitucional, o relator ou o próprio Conselho Constitucional podem requisitar a quaisquer órgãos ou entidades os elementos necessários ou convenientes para a instrução e decisão dos processos. Vejam bem como é que o legislador termina. Diz dos processos. Ora, quando nós olhamos para o ofício que chegou a mais integridade, vemos que no topo dela vem que se refere à fase de validação. Não? Então, a fase de validação é uma fase concreta, é aquilo que nós chamamos que é a fase de checklist. Não é? O que é a fase de validação? Aqui está novamente o grande problema de o CC viver de usurpação de competências. Tá? Não compete ao CC fazer o trabalho de verificação de atas e editais. Verificar atas e editais é um trabalho cooperativo e existem instituições que a própria organização do Estado as consagrou para essas tarefas, que é o STAI e a CNN. Não cabe ao CC, neste caso o Conselho Constitucional, fazer este trabalho, porque é um trabalho operativo. Deveria, em algum momento, trazer o fundamento legal, que é uma obrigação de Código do Processo Civil, é o artigo 158, dizer como é que foi, onde foi, buscar essas competências. Ora, quando nós olhamos para esta situação, dizemos claramente que não há espaço, não há espaço para que, efetivamente, a mais integridade incorra numa coima, numa penalização para, por ter, em virtude de ter se recusado a entregar as atas editais. Bem disse o Edson Cortes, ele não queria fazer parte, mas a integridade não quer fazer parte daquilo que é esta mega fraude. Então achou por bem, porque é um material já contaminado, recusar-se a tal. Então, o CC e aqueles que são os detratores, e todos aqueles que são contra o regime, encontraram possivelmente uma oportunidade para meter medo, talvez, a mais integridade, mas nós aqui reafirmamos que não há espaço para tal. Por quê? Porque este artigo, número 1 do 48, da Lei Orgânica do CC, para ela ser interpretada, tem que ser conjugada com outro artigo anterior, que é o artigo 45, que diz quais são as espécies de processo. E, havendo, pela espécie de processo, ou a fase processual, que o CC, neste momento, diz estar a tratar, que é da validação, não dá a oportunidade de verificar atas e editais. Obviamente, não pode haver uma penalização por alguma alegada irregularidade, um alegado ato ilícito, que decorre de uma própria irregularidade. Quer dizer, seria o festim, não é? Seria o festim, não é? Da impunidade. Portanto, isto era necessário também trazer um dos aspectos que nós aqui elencamos. É que o Conselho Constitucional tem que se conformar com a lei. Tem que se conformar que ela é um órgão jurisdicional. O que é um órgão jurisdicional? Um tribunal. É um órgão que apenas diz do direito aos casos que lhe chegam à mesa. Não tem que tratar de questões operativas. Vamos lá, por exemplo, o que faria? Quando chega a deliberação da CNE, se não tivesse havido, portanto, protestos, haver uma fase própria de contencioso, o que ela iria fazer? Ia fazer aquilo que nós chamamos de fase de checklist, que é verificar. As eleições ocorreram naquele dia que
foram marcados? Sim, é um checklist, certo. Todos participaram? Certo. Quem não participou foi notificado para participar, por exemplo, delegados de candidatura, por aí em diante. Os membros da mesa de votos estiveram lá e por aí, e vai vendo gradativamente, passa, por exemplo, para a centralização distrital, o regulamento distrital. Também vai verificar se todos os participantes foram notificados para estar, se foram notificados para estar. É checklist, vai verificar, faz um checklist. Então, é basicamente isto. É só para verificar se a lei foi cumprida, se os procedimentos foram respeitados. Não tendo havido cumprimento da lei, os procedimentos tendo sido desrespeitados, ele não vai pôr um certo no checklist, vai pôr X e manda voltar para aquela entidade que lida com questões operativas regularizar aquilo que ele violou. É isso que é o trabalho do Conselho Constitucional. Não estar a contar atas digitais, quer dizer, praticamente agora, o que estamos à espera é de ver a mesma coisa que aconteceu em 2023. E o Conselho Constitucional agora a vir trazer os seus resultados. Portanto, na verdade, o que tem acontecido com o Conselho Constitucional é esta usurpação, não é, de competências. Não é só as competências, como temos estado a dizer. Aliás, de uma conversa, de um outro café que nós tivemos, que quisemos lançar essa questão, não é, aos venerandos juízes do CC. Se o livro do professor Albano Massi continua ou não a ser válido, porque daquilo que o Albano Massi nos ensina é que as competências não se presumem, elas decorrem da própria ordem pública ou própria. A lei diz quem é quem e por ser quem faz o quê. Então nós pretendemos ficar claro, deixar claro que esta usurpação de competência do CC tem sido uma verdadeira arma exatamente para esta desestabilização. Ao invés de funcionar como um órgão que vai trazer pacificação, é um órgão que está a trazer desestabilização. Porque as pessoas votam em quem votam e o CC decide fazer das suas. Atenção, direito, chama-se direito aquilo que é o regulador social, o próprio. Nós somos como, podemos assim dizer, somos felizes aparentemente, porque nós nos sentimos seguros em viver numa sociedade que tenha regras. Eu vou dar um exemplo que já dei uma vez, mas não custa nada dar. Quando nós saímos de casa, quem tem carro, por exemplo, quando sai de casa, ele sai de casa convencido de voltar para casa. Que durante o percurso para o seu local, ele não vai sofrer nenhum acidente. Por quê? Por causa da segurança jurídica. Ele tem fé, crê que todos os outros automobilistas vão respeitar o código de estrada, vão respeitar o direito. Quando nós temos uma entidade que não respeita o direito, o que ela está a dizer? Está a começar a inventar normas que, se fosse do código de estrada, quer dizer que, se me apetecer, eu posso passar por outra faixa. Se me apetecer, eu posso andar a velocidade que me interessa. Se me apetecer, eu posso ultrapassar o semáforo. É isto que está a trazer. Ou por outras. O CC não está a ser um elemento de pacificação. E o direito veio exatamente para regular a sociedade, trazer paz. O fim último do direito é a justiça, e justiça é paz. O que estamos a assistir lá fora é exatamente a ausência de justiça. E é essa falta de justiça que está a trazer estas coisas que nós estamos a ver aqui. E depois querem começar a dizer que é um engenheiro Venâncio, mas não é um engenheiro Venâncio. Quem tem estado a usurpar competência, quem tem estado a desviar-se da lei, é exatamente aquele que deveria cumprir. Disse que os juízes são o último guardião da moral, o último guardião da ética, o último guardião da lei. E estamos a ver um CC como o verdadeiro atropelador da lei. Isto tem que parar. Tem que parar. Portanto, CC, como estamos a dizer, não tem competências, por exemplo, para a situação que nós temos neste momento, de não ler um nosso recurso na fase certa. Nós já debatemos isto várias vezes. Nós voltamos a questionar a Presidente do Conselho Constitucional ali, todo Moçambique viu, ela não tem fundamento legal para ter feito o nosso recurso transitar da fase do contencioso para a fase da validação. O que isto cria? Eu vou dar um exemplo muito simples. Ao nível das CDEs, ou do apuramento intermédio, quando uma das partes não se conforma com a decisão ali tomada, ele recorre. Só que ele não recorre para o CC, recorre para o Tribunal Distrital.
todo mundo sabe disso. Esses tribunais distritais são a primeira instância que temos jurisdicionais. Se daquela decisão não haver conformação, então pode-se recorrer para o Conselho Constitucional. Ora, nós temos vários exemplos de decisões dessas instâncias, tribunais judiciais, tribunais distritais, que não foram respeitadas. Há tribunais que mandaram para contar. E nós, ao nível do nosso recurso que entrou para o CC, estamos a trazer essas matérias. Olha, este tribunal mandou fazer isto, a CE não cumpriu. Se a CNE não cumpriu e o CC está a pegar no nosso recurso, que devia ser apreciado nesta fase de cumprição e passar para a fase de validação, o que o CC está a fazer? Primeiro, está a entrar em conflito com um outro órgão de soberania, que são os tribunais. Nós temos 5 órgãos de soberania, sabia? Presidência da República, Governo, Assembleia da República, Tribunais e Conselho Constitucional. O CC tem que deixar os outros órgãos de soberania também trabalharem. É preciso ficar claro que o CC tem que deixar os outros órgãos trabalharem. Então, não podemos continuar com esta senda de prevaricação para com a lei. Portanto, estamos a dizer é que não pode haver essa disposição para este CC deixar de fazer aquilo que deve por obrigação, não é? E fugir a este crivo que é para, não ser por ti objetivos, fazer aquilo que tem estado a fazer claramente em usurpação de competências, neste caso, e ou presunção de que tem competências para agir efetivamente como tem estado a agir. Bom, nós aqui também queríamos tratar como penúltimas matérias, que é esta questão do próprio Conselho Constitucional ter feito menção de que há um nível, não é, da apreciação que o CC está a fazer em relação aos editais, chamam de reverificação de editais, ela não se abre à observação eleitoral. Bom, esta questão prende-se com um princípio chamado de princípio de transparência. Não é só esse. Sendo, como bem disse a Presidente do Conselho Constitucional, que o CC, o Conselho Constitucional, é um órgão jurisdicional, ela funciona como um tribunal. Ora, os tribunais funcionam também respeitando não só a legislação, mas também princípios. O que são princípios? Vamos lá, nós podemos perceber. Provavelmente a gente fica com a sensação de que podemos desrespeitar princípios. Os princípios também já estão lá, estão consignados como lei. Mas vamos trazer aqui um conceito de princípio. Princípios são grupos de leis ou grupos de diretrizes que por si só funcionam de uma única forma. Elas têm uma espécie de um denominador comum e fazem o quê? E prefazem um princípio. Basicamente é isto. O princípio da transparência é um princípio que decorre da própria necessidade de haver justiça. Eu vou dar um exemplo muito simples. Imagina que eu tivesse acusado outrem de me ter levado algo. Então, significa que esta pessoa tem o direito, não é? Tem o direito de ver-se, de ver-se respeitado. Este princípio de transparência de que forma? Na forma como, por exemplo, o tribunal vai tramitar o processo. Tem o direito de ver a minha peça em acusação ali, por exemplo, e tem direito a participar também do próprio julgamento. Isto é uma questão natural. Imaginem que eu fosse julgado, condenado por uma peça que eu não vi, uma acusação que eu não vi, um julgamento que eu não participei, uma forma de proceder do tribunal da qual eu não consegui inspecionar. Aqui não houve transparência. Então, não se percebe. Porque o CC, já usurpando as competências que são do Conselho, da Comissão Nacional de Eleições e do Estado, não age como tal, porque ao nível do apuramento de base, o apuramento parcial, é por lei consignado que tem que ser delegado de candidatura. Então, se ela leva os editais e diz que quero ser eu a contar, tem que contar com aqueles, na presença daqueles que são interessados. Eu é que sei ver se aquele número está certo ou não. Eu vou protestar dizendo que não está certo.
O CC quer aparecer e dizer que contou votos que são favoráveis a mim ou desfavoráveis a mim, e eu tenho que aceitar num princípio, não é, de opacidade, portanto não houve transparência. Então isto fere por completo. É mais uma forma de nós vermos aqui que não se está a fazer absolutamente nada no Conselho Constitucional. Por quê? Porque este princípio de transparência está a ser vilipendiado. Ladeado a este princípio de transparência, existem outros princípios. Por exemplo, o princípio de contraditório. Eu já falei aqui um pouco disso, não é? O princípio do contraditório reza que ninguém pode ser acusado ou tratado de algum assunto que incide sobre a sua pessoa sem que ele possa ter oportunidade de reagir. Isso chama-se contraditório. Até nossos pais fazem isso. Se eu vou queixar para meu pai que meu irmão me bateu, ele, antes de bater o meu irmão, não é? Educar o meu irmão, ele pergunta se realmente ele me bateu. Não pergunta? Não. Isto é um contraditório. E depois pergunta por que você bateu no teu irmão mais novo. Que é para ele perceber o que aconteceu. Ele não parte logo para a sentença, que é, não é? Então, esta é uma maneira de ser e de estar da própria sociedade. O Conselho Constitucional não pode tomar decisões. Veja uma coisa, verificar atas e editais, sendo ela um órgão jurisdicional, é nada mais, nada menos que um julgamento. Então, como é que está a acontecer um julgamento na ausência dos interessados? Não é possível. Nós não estamos a dizer que queremos estar no momento em que ela vai estar a redigir a sentença. Porque depois também passa a ideia de que, depois de eu redigir a sentença, eu depois é que hei de ler a sentença. Então isso é transparência. Isso não é transparência. Isso não é transparência. A transparência, como nós dissemos, tem que ter esse princípio exatamente de transparência, o princípio do contraditório, o princípio de igualdade de armas, que é nós sabemos, por exemplo, o que a CNE, por exemplo, disse do nosso recurso, que é para nós percebermos mais ou menos o que é que em função, não é? Em função daquilo que a lei diz, sabemos mais ou menos qual é a decisão que se vai tomar. Então, meus caros, nós trouxemos aqui estes aspectos que eram importantes nós debatermos, que é para fecharmos a semana sem deixar que todos aqueles que são interessados nestas questões, todos aqueles que são interessados no VF7, no Podemos, interessados na construção deste Estado de direito democrático, que está no direito democrático, quer dizer, que é um Estado que se rege por leis, democrático significa que todos os cidadãos são chamados na própria construção deste Estado. Têm direito à opinião, têm direito a fazer parte das decisões e por aí em diante. Nós trouxemos tudo isto. Eu vou pedir só mais um minuto, porque eu queria agradecer a um grupo de senhoras. Hoje recebi uma notícia muito importante, das mais solidárias. Se estiver a ver a Flávia, minha voto, se estiver a ver a senhora minha cota também, as irmãs franciscanas e outros grupos que estão a fazer um trabalho fantástico, não é? Que é um trabalho de apoio às vítimas, não é? Que decorrem desta ação desumana, esta ação desproporcional da Polícia da República de Moçambique. Vão aos hospitais, dão comida, levam remédios também, pagam as contas, deflagram processos de contribuição, visitam as famílias e por aí em diante. Então, queria parabenizar a este grupo que está a fazer, pedir a todos os moçambicanos, vem aí uma fase, não é? O Turbo V8, que efetivamente nos organizemos mais para que possamos ser todos nós solidários. Afinal de contas, o bem que vem daí em diante é um bem comum e todos vão se beneficiar. Se não houver perguntas, não é? Exatamente, sim. Só duas perguntas. Ok. Peço que seja muito breve, Exato. mas as coisas falam muito. Exato. A primeira há uma narrativa que o CC está a cometer irregularidades ao convocar os partidos para mostrar o que é o projeto de trabalho. O que é que o CC disse de errado e que acham que é irregular? E também podemos ter frente a frente com a presidente do Conselho Nacional esses protocolos que agora não colocou porque
ao Conselho Constitucional quando esteve? Ok, primeira questão, não é? Tem a ver com o que é que fez de errado. É assim, o Conselho Constitucional é um órgão jurisdicional. Portanto, e é infelizmente, não é felizmente, não é infelizmente, na verdade, é apenas a característica daquela instância, porque é uma instância de recurso até, que faz parte daquilo que é um normativo de toda instância de recurso. Ela não dialoga com as partes. A forma de dialogar com as partes é através das peças processuais. Quando nós metemos um recurso, nós estamos a dialogar com o CC. O que ela tem que fazer é responder, é tomar decisões. Quando nós metemos uma reclamação, o que ela tem que fazer é tomar decisões. Como vê, nós temos mais de 6 recursos, né? 6 reclamações, 2 recursos. 0 respostas. Mas quer tomar café. Isto aqui, eu não estou a dizer que esteja errado, não é? Mas aquilo que é a vocação, ou aquilo que é o trabalho, aquilo que é a competência, aquilo que é a atribuição, nós preferíamos, eu dispensaria aquele café, mas as respostas às minhas reclamações. Eu precisava agora eu precisava de ter uma resposta do CC a confirmar que efetivamente recebeu as minhas atas individuais. Porque depois eu posso ser surpreendido no acordo final a dizer que o quê? Que eu não recebi, não menti. Percebe o perigo disto, né? Então, são estas pequenas coisas que nós chamamos a atenção. Vou saudar os cafés, se for assim para ser, ainda bem, abre-se, não é, ao público, mas não pode descurar daquilo que é a sua competência primordial. Ok. Penso ter respondido a primeira questão. A segunda questão, quer dizer, por que não disse? Quem assistiu percebeu que ela convidou-nos para um café, mas depois começou a dirigir o café como se fosse juíza. Já não deixava a gente colocar questões por aí em diante. Mala percebeu-se que o meu colega, depois de mim, Mala percebeu-se que o meu colega até queria limitar o colega. Eu me lembro que a uma dada fase, depois da intervenção do meu colega que estava à minha esquerda, falou sobre algo que me interessou, porque estava a dizer que qualquer coisa relacionada com a processual, não é, eleitoral. E eu queria, ao abrigo de um café, ela não é juíza naquele momento, está a tomar café comigo, eu queria lançar-lhe a pergunta, que é, afinal, que instrumento usa, ou que instrumento é esse que se categoriza como a nossa fonte do direito processual eleitoral? E ela aportou, prota, todas estas questões teriam sido, não é, faladas num café. Nós queríamos conversar sobre isso. Aliás, esta questão do artigo 48, em relação à massa integridade, meu colega também queria lançar, não é? Mas já estava naquela fase de saídas e por aí em diante. Nós temos muito gosto em debater estas questões à vontade. Quem nos acompanhou até percebido que nós temos as nossas convicções, estão certas ou erradas. Bom, cada um vai com os outros partidos. Mas o nosso está sempre disponível. Ou pronto, primamos, nós gostamos disto. É a nossa maneira de ser de Estado, não é? É aquilo que nós queremos que Moçambique seja um verdadeiro Estado de Direito. Agora estou mais preocupado com o termo democrático. Uma questão não muito relacionada ao que falou, tem a ver com os cruzamentos do Presidente da República. Sempre houve uma eleição, tinha uma informação da PGR. A minha pergunta é, o que é que na verdade muda no pronunciamento do Presidente da República? Aqueles pronunciamentos são de se fazer fé ou entendem que precisam de uma informação mais fundamentada e provas nas partes? Exatamente. Na verdade, ali o que nós temos é uma situação, como é que se diz? É aquilo que poderia, no final de contas, gerar um todo cheio de nada. Se nós confiarmos naquelas palavras, não é? exatamente como elas foram produzidas, nós, se tivéssemos, por exemplo, aqui um chinês, poderia resultar num todo cheio de nada, ou por outra. São palavras que não têm eficácia jurídica, podemos assim dizer. Então, nós precisamos, não é, de perceber, a partir das entidades que primeiro deflagram processos e das entidades que julgam os processos, estou a falar da PGF, estou a falar dos tribunais, de saber efetivamente o que está a acontecer. Então, é por isso que nós fizemos. É uma boa notícia, não deixa de ser, não é saber que não existe um mandato. Mas dizer que não existe um mandato não quer dizer que não tenha havido a instrução de um processo.
Então, no dia que souberem que ele está a chegar, não é? A PGR vai fazer um ofício que é para o tribunal legalizar a prisão. Então, nós não queremos ter essas surpresas. Então, há ali também uma espécie de um trocadilho, não é? Na expressão, pode ser, não quero acusar aqui o venerado Adelino Muxanga, a quem muito respeito, não é? É preciso ficar claro isto, mas efetivamente não está encerrada a questão de saber se não existem processos ou que estejam em fase de instrução e que podem efetivamente resvalar naquelas situações que nós não queremos. Então, nós não queremos aqui o nosso candidato a ser fechado, porque nós sabemos que temos uma polícia. A questão da partidarização do Estado é algo que nos preocupa. Então, nós sabemos que pessoas do Partido Frelimo podem dar ordem a pessoas da Procuradoria-Geral para fazerem ofícios para o tribunal e essas pessoas do tribunal orientarem-se a partir dessas demandas. Então, nós precisamos de ter um papel, como se diz em linguagem não é comum, que vai garantir que, ainda que existam não é, processos a serem ou estão na fase de instrução, elas não vão não é, deflagrar de forma oportuna, não é, que é para gerar esses danos que nós não queremos que ocorram. Por uma pergunta, a grande preocupação neste momento é que o candidato regresse ao país para que possa participar de uma discussão judiciária com o Presidente Público dos candidatos. E parece-me que estes pontos sobre a segurança e os processos são muito cruciais para que ele retorne. Que tipo de resposta é que pode favorecer o regresso do candidato nacional? Bom, o primeiro passo já está dado, ainda bem que respondi à pergunta anterior, que é nós temos garantias formais ou formalizadas, não é? A partir destas que são entidades do Estado que lidam com a justiça. Neste caso, a PGR e os tribunais. Não é? Portanto, por exemplo, nós ficamos a saber, a partir do próprio Adelino Muxanga, que são os policiamentos dele, em relação, por exemplo, ao bloqueio das contas, ele já deu a entender que não pode fazer absolutamente nada e terá que ser ele, ao voltar, a fazer aquelas demandas normais, as conversações, por aí, até o processo fragmentar-se. Agora, em relação a esta questão dele aproximar-se para a questão do diálogo, tem que haver garantias. Não é só destas entidades, mas também daquele que tem que ter o maior interesse por Moçambique, aquele que, em princípio, como o próprio Venâncio Moreira disse, que é o pai desta nação, de todos nós, que é o Presidente da República. Aqui nós não vamos nos, podemos assim dizer, satisfazer apenas com pronunciamentos do Tribunal Supremo e provavelmente com a Procuradoria-Geral, mas precisamos de garantias muito maiores. Mas seria uma sobreposição do Presidente da República sobre os outros poderes em violação, por exemplo, ao princípio da separação de poderes. Se o Presidente, por exemplo, emanasse uma ordem para que não existisse nenhum processo, quando os tribunais são independentes, não existe isso. Não, eu não refiro a isso. Assim, o Presidente da República, ele, em princípio, além de funções executivas, ele tem funções políticas. Portanto, paz é uma preocupação dele, é uma questão política. É abstrato, mas é importante. Portanto, se, por exemplo, Venâncio Moreira entrasse e fosse tido sob custódia, eventualmente isto poderia levantar uma escaramuça. É do interesse do Presidente da República, não é? A bem, este bem, que é a paz, não é? Intervir. Então, os tribunais também fazem parte da nossa sociedade, do nosso princípio social. Então, eles podem entender também chamamento. Há processos que podem adiar. Há processos que, muitas vezes, nossos processos, eu já tive processos de mais de 4 ou 5 anos, podem esperar. Não é? Em razão de quem? Em razão de este bem maior, por exemplo, que é a paz. E existem mecanismos legais que o Presidente pode ativar para isso. Exatamente. É assim, o Presidente da República, ainda que seja uma pessoa, ele é uma instituição. É por isso que tem ministros, é por isso que tem aquele imponente edifício. Então, não vamos estar aqui. Se nós olharmos para o rol das competências, ele indulta por aí em diante, ele pode fazer sim. Tem até a prerrogativa de fazer decretos presidenciais, não pode fazer iniciativa de lei por ele. Então, o poder que tem o Presidente da República, nós estamos a falar do chefe do governo, que é outra coisa. O Presidente da República pode sim, ao nível das suas competências e do seu poder, fazer uma intervenção sim, em bem deste bem maior que é a paz. Tchau, tchau.
E tchau.